Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus, que bom estarmos juntos aqui, para a gente poder adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus, e poder rever você aqui na casa de Deus, saber que nós estamos caminhando, apesar das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos aí na vida normal, e quanto mais agora nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando. Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos na casa dele, e isso é um privilégio, e hoje ainda mais porque podemos nos reunir diante da mesa do Senhor Jesus e fazer aquilo que a igreja já vem fazendo há mais de 2000 anos. Os nossos irmãos lá dos primórdios, do começo, na igreja primitiva, passando por todos esses séculos aí, fizeram o mesmo que nós estamos fazendo, alguns em ambientes diferentes, em momentos diferentes, alguns em cavernas, alguns escondidos, mas celebrar esse ato, esse momento especial que Deus concede para nós. Então nós precisamos ter isso em mente no nosso coração e valorizar esse momento que Deus nos dá, e ainda temos a oportunidade de fazê-lo num templo, sem qualquer dificuldade, sem qualquer impedimento. Deus nos permite estarmos aqui juntos, reafirmando a aliança que o Senhor fez com a sua igreja, fez conosco, e ela realizada através do seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, ou na carta aos Gálatas, capítulo de número 5. Do versículo 19 ao verso número 23. Depois nós vamos lá para o texto do Evangelho de João, capítulo 15. Lendo o primeiro texto aí da Bíblia, ele vai dizer assim para nós, versículo 19, o verso de número 23. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Minha versão é NVT, então talvez esteja um pouco diferente da de vocês. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Se você puder abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos desde o primeiro aí. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Irmão, apenas esses 2 textos aqui da carta aos Gálatas e do Evangelho segundo João escreveu sobre Jesus. Lendo esses 2 textos aqui, comparando algumas coisas que tanto Paulo faz quanto João apresenta para nós aqui sobre a questão do fruto, eu fiquei pensando que nós produzimos aquilo que nós somos. Então nós produzimos dependendo do que nós somos. E tanto João quanto Paulo aqui demonstra para nós a importância daquilo que nós somos e não daquilo que nós temos. Porque nós temos um monte de coisa que a Bíblia nos dá e nos oferece. Nós temos dons e esses dons nós usamos para a edificação do corpo de Cristo. E Paulo vai dar uma relação de dons para nós, e nós enfatizamos às vezes o ter alguma coisa, né? Nós somos uma sociedade que sempre enfatiza aquilo que nós temos. As coisas na nossa sociedade, e a gente traz às vezes para dentro da igreja, elas às vezes são mais importantes para nós do que as pessoas. E esses 2 textos aqui, ele demonstra para nós uma verdade da Bíblia Sagrada, que nós precisamos ter no nosso coração e na nossa caminhada. A verdade é que, da perspectiva de Deus, o que nós temos é menos importante do que aquilo que nós somos. O que nós éramos é menos importante do que aquilo que nós nos tornamos. E isso é o fantástico desses 2 textos que nós lemos aqui. Porque Paulo vai falar para a gente da vida no Espírito, em detrimento de uma vida na carne ou na direção das obras humanas. Paulo vai comparar essas 2 coisas, porque quando Paulo escreve a igreja da Galácia, ou a região da Galácia, Paulo está discutindo com eles sobre o aspecto, a diferença entre viver uma vida pautada na lei e nas diretrizes da lei, e uma vida pautada nas diretrizes do Espírito, e no Espírito aqui com letra maiúscula, não é o meu, o seu Espírito, mas é o Espírito Santo, uma vida pautada na pessoa e na direção do Espírito Santo. E uma das coisas que eles vão demonstrar para nós, tanto João quanto Paulo vai demonstrar para nós aqui, é que nós nos tornamos aquilo em que nós estamos ligados. Porque João vai dizer aqui: eu sou a videira verdadeira, que é Jesus dizendo aqui, e meu Pai é o lavrador. Então, primeiro, o que nós temos definido aqui é que quem é a videira verdadeira é Jesus. Quem cuida, quem trata, quem ama, quem valoriza, quem está ali observando, tratando, ele diz que é o Pai. E ele vai dizer: todo ramo que estando em mim. Então ele traz para nós um aspecto de ligação em algo, em alguma coisa.
Você está ligado em quem? Todo o ramo que ele está dizendo é todo o ramo que está ligado à videira. E essa videira, ela é Jesus. Jesus sendo a videira, ele mesmo diz que é o Pai, que é Deus, o Deus Pai, que é o lavrador. E ele diz: todo ramo que dá, que estando em mim, dá fruto. Primeira coisa que nós temos aqui, que para produzir fruto, é preciso estar ligado em Jesus. Não tem possibilidade de produzir fruto sem estar apegado, sem estar ligado em Jesus. Porque o que Paulo diz para nós lá e diz para a igreja que ele estava escrevendo a sua carta, é que o fruto é resultado daquilo que nós passamos a ser. Porque comparando o que éramos com o que nos tornamos, o que éramos antes de Cristo e o que nos tornamos depois de Cristo, é o que Paulo está dizendo para nós. O que nós éramos, Paulo vai dizer em Romanos, que todos nós estávamos perdidos, destituídos da graça de Deus. Mas o que nós nos tornamos? Paulo vai dizer também em 2 Coríntios capítulo 5, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa nova criatura, ela precisa, ela faz parte do processo, ela produzir fruto. Pastor, tem como alguém se tornar uma nova criatura, estar em Cristo e não produzir fruto? Não tem. Porque se você não produz fruto, você não está ligado em Cristo. Você não está ligado na videira verdadeira. De uma ou duas, ou eu estou produzindo fruto porque estou ligado em Cristo, ou eu não produzo frutos, porque Paulo diz que quem não está em Cristo, e ele diz no texto de Gálatas que estar em Cristo é o mesmo que viver uma vida segundo o Espírito, ou direcionada pelo Espírito. Quando ele diz isso, ele está afirmando para nós que necessariamente eu e você somos consequência daquilo em que nós estamos ligados, daquilo em que nós estamos plantados. Então, a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nós nos colocamos à disposição da ação, do trabalhar do Espírito Santo em nós, automaticamente nós produzimos fruto. Porque a laranjeira não tem dificuldade em produzir laranja. O irmão Levi não tem que ficar lá no limoeiro dele lá dizendo: você vai ter que produzir esse ano, você tem que aparecer limão aí. Porque ele fica com medo que pode ser que apareça laranja. Não vai acontecer isso, vai, irmão Levi? Não vai. Porque necessariamente o pé de limão vai produzir limão. O pé de laranja vai produzir laranja. E o que João está dizendo para nós aqui é que todo aquele que está ligado na videira, e a videira que é Cristo, ele dá fruto. E esse que dá fruto, ele trabalha esse fruto, ele trabalha esse processo. Porque ele diz que ele poda. E a diferença de cortar e podar está na finalidade. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Está na finalidade, no produto final. Quem poda, poda porque espera nascer uma folhagem mais bonita, mais linda. Minha mãe, quando poda as folhas delas lá na casa dela, eu pergunto para ela: mas por que você está fazendo isso nessa época? Não, porque essa época é a época certa de fazer isso. É lua cheia, é lua não sei o que, é tal. Porque vai nascer uma folhagem mais bonita.
Você pode perceber aqui que ela está magrinha. Depois que eu cortar e começar a nascer, ela vai se encher. É a finalidade. Mas cortar é diferente. Eu tinha um pé de limão na calçada de casa e falei pro meu pai assim: corta esse pé de limão aqui porque o carro não dá para entrar aqui, tá bem no meio da garagem aqui, então não dá para entrar. Aí o que ele fez? Ele podou ou cortou? Ele cortou, porque não nasce mais nada lá. Foi. E o que o texto está dizendo aqui para nós é que esse fruto, que é o resultado de uma vida no Espírito, ele está ligado à nossa entrega a Cristo e ao senhorio de Cristo. Nos entregamos a Cristo e nos expomos ao senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Porque Paulo vai dizer aqui no versículo de número 25 do capítulo 5 que nós lemos: se vivemos pelo Espírito, ou no Espírito, talvez na sua versão, andamos também pelo Espírito. Há uma disposição daquele que entregou a sua vida ao Espírito de se permitir que na medida da caminhada, do processo da nossa vida, o Senhor trabalhe a nossa vida, o Senhor trate a nossa vida, e aquilo que for preciso podar, e no momento, na época que for preciso podar, Ele o fará, porque é Deus Pai que é o lavrador, Cristo é a videira, nós estamos ligados nele. A árvore não pode ela mesma se podar, ela não pode ela mesma se cortar, é um segundo que faz isso. E no nosso caso aqui, quem está de olho, cuidando da videira, é Deus. A videira é Cristo, e nós somos os ramos. E quem está ligado em Cristo tem a vitalidade de Cristo. Ele recebe os elementos da árvore, todos os benefícios, toda a energia, tudo aquilo que vem da terra e a árvore suga ali, é levado para os ramos. É por isso que Paulo vai dizer aqui para nós que o fruto produzido é consequência daquilo que eu e você somos. Porque a nossa natureza carnal não pode produzir frutos. A nossa natureza carnal produz obras, porque Paulo não fala aqui, e as obras da carne, os frutos da carne são prostituição, lascívia, ele não diz, ele diz, e as obras da natureza humana, da carne são. E quando ele chega para falar da benignidade, bondade, misericórdia, da alegria, da paz, do amor que rege todos esses dons, esses frutos, ele diz, e os frutos do Espírito são, dando a entender para nós que o fato é estar ligado. Se está ligado, produz. Se não está ligado, não produz. E a árvore que eu sou e que você é, ou que nós podemos nos tornar, depende aonde que nós estamos plantados, aonde é que nós estamos ligados. Porque Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, versículo 17, toda árvore boa produz bons frutos. Mas aí ele põe um sinalzinho ele põe um porém ali que vai dar uma ideia contrária. Porém, a árvore má produz frutos maus, é consequência. Jesus está dizendo que não pode uma árvore má produzir frutos bons, e uma boa produzir frutos maus.
Então essa ideia de produzir frutos está ligado àquilo, diz respeito ao tipo de vida que eu e você, nós escolhemos viver. E Paulo vai dar duas para nós, para a gente encerrar aqui. Paulo vai dar dois tipos de vida para nós, que nós podemos decidir viver. Porque eu não sei se você percebeu, mas existe no texto de João, capítulo 15, um C de possibilidade. Em Gálatas existe também um C de possibilidade. Porque eu decido qual tipo de vida que eu quero viver. Primeiro, uma vida guiada pelos desejos da carne. Versículo 19 do capítulo 5. As obras da carne são lascívia, prostituição, idolatria, impureza, sensualidade, feitiçaria, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. E aí Paulo vai dizer para nós, porque não tem muito segredo aqui, não precisa ser um exegeta para poder interpretar o texto. Paulo diz que quem faz isso não herdará o reino de Deus. Não sou eu quem decide quem entra e quem não entra, é a Bíblia que está dizendo. Se eu me encontro numa dessas situações ou em pecados semelhantes, a Bíblia está clara dizendo para nós que estes não herdarão o reino de Deus. Segundo tipo de vida, e eu fecho aqui, uma vida guiada pelo Espírito. Versículo 16: andai no Espírito. Ele não está dizendo para você fazer isso uma vez, ou fazer isso no futuro. Existe um processo que está acontecendo aqui. Ele diz: andai, se mantém andando, se mantém ligado ao Espírito, porque você andando, estando ligado, sendo guiado pelo Espírito, você produzirá os frutos que são característicos de uma vida no Espírito. E eu quero encerrar aqui dizendo para você, eu não sei de mim, de você, qual ponto nós estamos aqui, mas eu sei que nós estamos diante da mesa de Jesus. E ao participar da mesa do Senhor Jesus, nós estamos dizendo para nós, estamos dizendo para o Senhor, estamos dizendo para os irmãos que estão aqui, que nós estamos ligados na videira que é Jesus. E estando ligados nela, nós produzimos frutos, que é consequência daquilo em que nós estamos apegados. Eu quero orar com você aqui agora, e depois eu passo aqui para a ministração da ceia. Ezequiel, abaixa sua cabeça e ora comigo. Senhor Jesus, Deus, nós entendemos a Tua palavra, entendemos que também estamos ligados em Ti, entendemos que precisamos ao longo do processo ser podado, e o Senhor faz isso como tem feito, Senhor. Nós também queremos nos dispor a nos entregarmos mais, a ser guiado pelo Teu Espírito, aquelas áreas que há resistência em nós, em que o nosso coração, Senhor, às vezes egoísta, orgulhoso, Pai, ele se fecha e nós queremos tomar conta dela. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, nos ajude, nos dê da Tua graça para que a gente possa vencer isso, Senhor, e nos tornarmos cada dia mais semelhantes à Tua pessoa, Pai. Deus, é assim que nós Te pedimos, Senhor, com um coração agradecidos, Pai, nós Te louvamos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.